Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver aí na capa, a gente tem alguns assuntos aqui, eu separei 4 pontos, tá? Eu vou falar de reforço que o Inter pode estar trazendo, o Inter está buscando o lateral esquerdo, esse jogador pode pintar. Até porque nesse momento você não tem muita alternativa, né? Um jogador ligado a um clube você não pode trazer, não dá mais. Porém, jogadores livres você pode conseguir trazer. Tá? Se eles se enquadram dentro do critério, você pode conseguir trazer o jogador. Então, como eu falei para vocês no vídeo anterior, você pode olhar aqui na nossa lista de vídeos, né? Que eu tinha dito que o Tauan Lara estava de saída, realmente isso é verdade, tá? Se confirmou, o Tauan Lara está de saída, vai ser emprestado. Tá? Eu disse para vocês o que aconteceu, e aí o que acontece? O Inter precisa de um lateral esquerdo. O Inter está buscando, até porque o Depena ali na lateral, vocês já viram que é complicado. Ele faz um esforço ali, mas é aquela coisa, como ele não é muito dado à marcação, aí no jogo defensivo, o senso defensivo dele não é muito apurado, o que ele acaba fazendo? Ele acaba fazendo muita falta quando ele joga ali. Tá? E o resultado disso a gente viu, um cartão vermelho, expulsão num jogo em que o Kudê resolveu colocar ele de lateral. É previsível, né? Então o Inter está atrás. Aí eu vou falar de Johnny, que é uma venda possível, pode acontecer, tá? Até porque vou explicar por que isso pode acontecer, por que isso num determinado momento parou, né, com a chegada do Kudê. Vou falar de Gauchão feminino e deles, né? Ali a questão de Grêmio e Flamengo, né? Que não tem como deixar isso de fora. Então vamos lá. Dalbert Henrique Chagas Estevam, 1,81 m, 70 kg, tá alto, longilíneo, jogador de fibra rápida, jogador realmente veloz, tá? Tem um currículo interessante, tá livre, tá? É esse tipo de jogador que o Inter pode trazer agora, dá para fechar, tá? É só fechar contrato, aí claro, tem dinheiro para o procurador, tem prêmio por assinatura para o jogador, tá? O salário provavelmente não vai ser qualquer salário, tá? Levando em conta onde ele estava, né? O currículo do jogador, é um jogador que saiu da Inter de Milão, Internazionale de Milão, ou os Nerazzurri, né? Nerazzurri ou Nerazzurri, eles também são chamados assim. Ele tinha contrato até junho de 2013 e foi liberado. Tá? Esse jogador, ele começou no Rio, tá? Ele era lá do Barra Mansa, passou pelo Fluminense em 2011, 2012 passou pelo Flamengo, base do Flamengo, então ele tem uma base carioca ali, Barra Mansa, Fluminense e Flamengo. Não jogou muito tempo no Brasil, já foi pro exterior, jogou em Portugal, tá? E teve minutagem, tá? Foi aproveitado, depois foi pro Nice da França e no Nice ele jogou realmente, tem uma boa minutagem lá no Nice. E aí ele acabou indo para a Inter de Milão, tá? Internazionale de Milão, os Nerazzurri, e lá ele não foi titular, tá? Lá ele saía do banco e era utilizado em alguns momentos, tá? Temporada 17-18, aqui ele tem 14 jogos. Temporada 18-19, ele tem 12 jogos na Inter de Milão. Tá? Nunca foi um titular, um jogador que saía do banco e era aproveitado. Então ele tem 2 temporadas na Inter. O que é uma coisa interessante no currículo, isso o favorece. Tá? Então lá na Inter eles chegaram à conclusão que esse jogador podia fazer parte do grupo da Internacional, um clube rico. Tá? Uma outra realidade econômico-financeira, se a gente comparar conosco aqui, com os clubes brasileiros. Tá? Então isso aí pesa favoravelmente a ele. Tá? Depois ele foi para a Fiorentina, temporada 19 e 20, jogou 34 vezes. Então aqui ele já foi, né, regularmente utilizado. Foi um jogador bem aproveitado na Fiorentina. E 21-22, Cagliari. Tá? E nessa temporada 21-22 no Cagliari, a gente tem que considerar que ele jogou essa temporada, mas no final dela ele teve uma lesão. Então, 21-22 no Cagliari, 31 jogos. Tá? Foi aproveitado, foi titular, jogou Série A da Liga Italiana. Ele teve, durante a carreira dele, tá, as lesões não foram graves, tá? Tudo lesão que tirava 10, 15, 20 ou 30 dias. Mas de repente ele teve uma lesão grave. A lesão grave foi quando? Foi em julho deste ano. Julho de 2022. Então, em julho de 2022, ele teve uma lesão grave. LCA, tá? Rompimento de ligamento cruzado anterior. Foi para a faca. E aí o que acontece? A recuperação
pode ser 6 meses, pode ser 7, pode ser 8, tá? Varia, tá? Tem uma discussão sobre isso, entre especialistas, inclusive, que dizem que esse tipo de lesão e a recuperação para isso aí não pode ser 6 meses, teria que ser 8. Né? Existe essa discussão. Tá? Mas vamos imaginar, vamos colocar na coluna do meio, tá? Que o Dalbert conseguiu se recuperar em 7 meses. Tá? Então, a gente bota aqui julho mais 7 meses, vai dar fevereiro de 23. Fevereiro de 23 ele estaria de volta. Tá? E no campo já podendo servir. E aí, em fevereiro, e ele acabou não jogando na Inter, né? Estava à disposição, mas acabou não jogando, ficou no elenco. E aí, em junho, no mês 6, ele foi liberado. Tá? Nós estamos em agosto de 2023. Então, a princípio, esse jogador está recuperado. Tá? Ele teve uma lesão que nem é do Gabriel, mas a lesão dele foi antes da do Gabriel. E a volta dele aos gramados foi um pouco antes da do Gabriel. A gente esperava o Gabriel lá por abril, maio, né? E não foi assim, demorou um pouco mais. O Gabriel começou a jogar agora, né? Nós estamos em agosto, em julho ele já estava sendo utilizado, o Gabriel, né? Quando o Kudê chegou. E o próprio Mano chegou a utilizar, então em junho também nós tivemos o Gabriel ali à disposição, sentadinho no banco, né? Podendo fazer parte. Então o Gabriel ele acabou voltando um pouquinho depois do momento que a gente esperava. Esse jogador, o Dalbert, tá? É um jogador, como eu já falei para vocês, alto, magro, longilíneo, jogador de chuva rápida, veloz. Tá? Eu gostei do que eu vi, tá? Gostei da amostragem. Para dar um comparativo, ele lembra um ex-jogador, tá? Que passou por Corinthians, passou por Santos, André Luiz, não sei se vocês lembram, André Luiz, lateral esquerdo, tá? Com bom desenvolvimento ofensivo, tá? Na defesa nem tão bom assim, mas eu até, quando eu vi o Dalbert fazendo ações defensivas, eu até gostei, tá? Mas me chamou a atenção o desenvolvimento ofensivo dele. Tá? É um jogador que ele tem condição de, olha, botar o René no bolso, tá? Tem condição de fazer isso. Só que ele tem essa lesão grave, então é questão sabe, avaliação médica, né? O cara está recuperado já há um bom tempo, tá? Deve ter voltado em fevereiro ou março e está um bom tempo aí trabalhando, né? Então vamos avaliar, vamos ver se o jogador está, né? Que condições ele está e fazer contato com esse jogador, porque a gente precisa de um lateral esquerdo, tá? Eu acho interessante a contratação, eu investiria. Tá? Porque o jogador de 29 anos ainda tem bastante lenha para queimar. E está livre no mercado. Então é uma oportunidade aí que eu não tentaria. Tá? Johnny. Tá? O Kudê, vocês lembram quando o Kudê chegou e disse, para um pouco as negociações, tá? Vendas, trocas, enfim. Deixa eu analisar o grupo. Tá? Pare um pouquinho. Segura o tchan. Né? Bom, se atende o treinador, só que assim tem uma questão que é de força maior, né, um motivo de força maior, que é a parte financeira do clube. E o Inter tinha uma projeção orçamentária de entrada de dinheiro com venda de jogadores. E não bateu essa meta ainda. Tá? E poderá bater com a venda do Johnny, porque ele é 100% do Inter. Tá? Os direitos econômicos é todos 100% do Internacional, que é raro, mas é assim no caso do Johnny. E o Johnny voltou a jogar como titular e voltou a jogar legal, né? O Johnny, que bom que ele voltou a jogar bem. Então pode ser um jogador vendido sim, até porque substituto tem, né? O Inter contratou um monte de volante, acho que pensando exatamente nisso aí. Tá? Tem o Gabriel que voltou, tem o Rômulo que estava bem, né? E saiu, a meu ver, até nem era merecido, que o Rômulo não tá jogando mal, tá jogando bem. E, enfim, tem substitutos, né? Tem o Campanharo aí, que embora algumas pessoas torçam o nariz, tá? Eu acho que tem um pessoal que exagera, achando que o Campanharo é muito ruim, quando na verdade eu nem acho ele tão ruim assim. Tá? Então, acho que é uma venda que pode acontecer, tá? Porque assim, a janela para os europeus não fechou, tá? Eles podem contratar. Bom, vamos para outro ponto, como vocês sabem, né? Gauchão Feminino. O Gauchão Feminino está acontecendo, está no início ali, a gente pegar ali, são 3 jogos para alguns clubes, né? Juventude em primeiro, né? Flamengo de São Pedro em segundo. Onde é que você vê isso? Federação Gaúcha de Futebol, fgf.com.br, Gauchão Feminino 2023. Você vai lá, pode botar ali numa pesquisa, Gauchão Feminino 2023, FGF. Já vai direto para a página e ver como é que tá.
Tá? Ele está na primeira fase, são 8 times, todos jogam contra todos e 4 saem e ficam 4. Tá? Por que ficam 4? Porque vem a dupla Grenal e faz um hexagonal. E desse hexagonal você tira 4. E desses 4 tem semi, final e final. Tá? Um jogo em casa e jogo fora. Então, esse é o formulismo, né? Então tem a primeira fase, a segunda fase. A primeira fase é esse grupo de 8 sem dupla Grenal. A segunda fase é hexagonal com dupla Grenal. E depois a última fase é mata-mata, que aí é semi, final e final. Tá? Mesmo modelo do ano passado. Tá? E onde é que vocês assistem? FGF TV, canal do YouTube aqui, de graça. Vocês podem assistir. Por último, né? O jogo Grêmio-Flamengo, que o Grêmio foi eliminado, o Grêmio perdeu mais uma vez. O Grêmio até fez um jogo bom, até no segundo tempo eu vi o Grêmio conseguindo jogar e o Flamengo sem... Mas é aquela coisa, o tempo estava passando, o resultado era do Flamengo, 0, né, no placar. E o Flamengo com 2 de vantagem. Então eu acho que estava cozinhando bem, né? O tempo estava passando e o resultado era favorável ao Flamengo. E aí tem aquele lance da mão. E aí eu quero esclarecer para vocês, para a gente ir além da conversa de boteco, né, para a gente analisar tecnicamente e aproveitando a experiência que eu tenho com a arbitragem, conhecimento da regra, experiência com a arbitragem, prática, teórica, né, e falar para vocês. Bom, o que a regra fala? A regra não diz, tá com o braço aberto, vou marcar. Tá? Isso não existe. Isso é uma simplificação que algumas pessoas adotaram e ela é errada. Tá? Porque o que a regra fala claramente é movimento antinatural. Então quando você sobe, teu braço não fica grudado no corpo, tu não joga com o braço colado. Então, às vezes o braço está um pouco aberto, mas é natural. Então, a regra fala em movimento antinatural. A regra fala em ação de bloqueio. Né? Ampliação da superfície corporal ou da área corporal com o intuito de bloquear. Tá? Então é isso, bloqueio, ampliação da superfície corporal, posição do braço antinatural, é isso. Tá? Por isso que tinha aquela questão, o pessoal dava pênalti nos carrinhos, porque o braço ficava como se tu arrancasse o braço para dar carrinho. Né? E não, o carrinho se dá e tem braço de apoio. Sempre tem braço de apoio. É só ver o lance de 500 carrinhos, sempre tem braço de apoio, porque o pessoal não quer bater com a nuca ou com as costas direto no chão. Então o braço ele faz alguma coisa ali, tá? E, enfim, mas é essas confusão que acontece, tá? Em alguns lugares não aconteceu, no Brasil teve confusão, tá? Mas é isso, tá? É biomecânica de movimento. Tá? Então ali aquele lance, a meu ver, o jogador do Grêmio, ele não tá com o braço em posição natural, ele tá com o braço bem aberto. Tá? Ele não é posição natural, mas tem um problema ali. Que é o seguinte, a bola bate e rola no braço. Ela bate e rola no braço. Tá? E por isso eu, sinceramente, não daria. Porque a bola bateu no jogador e depois rolou no braço. Tá? Mas, a meu ver, ele está com o braço aberto demais em posição antinatural. Tá? Então é um lance difícil, mas eu, se estivesse ali, não daria. O Braulio entendeu como posição antinatural. Ou seja, está na categoria em que a infração deve ser marcada. Tá? E esse é um dos melhores que a gente tem, tá? O Braulio Machado. É de Santa Catarina, 42 anos, FIFA, é um dos melhorzinhos que a gente tem por aí. E ele achou que deveria marcar. Tá? Então fica essa divergência aí. Tá? Eu não daria porque a bola rolou, entendeu? Deixaria seguir. Tá? É isso. Tá? Essa é a contribuição que eu tinha para dar para vocês. Né? Aquele trabalhinho de graça, como sempre. Vai, compartilha, se inscreve, dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Tá? Para nos ajudar a crescer. E até porque, você sabe, a gente faz um trabalho diferenciado, né? A gente analisa masculino e sempre dá informações sobre o feminino. Tá? E no feminino do Internacional, eu gostaria que o Inter estivesse movimentando. O Grêmio se movimentou, contratou uma jogadora recentemente, colombiana. Tá? Eu acho que já fechou com a jogadora. Acho que ela já se apresentou, segundo ali eu vi na Carol Freitas, né? E eu gostaria que o Inter estivesse mexendo para trazer uma zagueira, uma lateral esquerda, né? Uma meio-campista também, mas não, o Inter trouxe meio-campista sim, a GG, eu já falei aqui, só que tem bem novinha, ela é do sub-20, tá? Tem boa altura, tem força física, é boa jogadora, é um jogador bem jovem, a GG.
E a Carla Nunes. A Carla Nunes, que é veterana e tal, tem que entrar em forma, né? A gente espera que esse tempo aí tenha sido o suficiente para ela estar, né, em forma, nos ajudar, porque ela é muito boa jogadora. Até agora o Inter trouxe isso, a meu ver, insuficiente, o Inter deveria trazer mais pro feminino, tá? Então é isso, pessoal, o Gauchão está em andamento, tá? O Inter vai disputar o Gauchão, vai mais pra frente. E aí depois já tem a Libertadores, e a Libertadores eu tenho aqui, Libertadores é de 5 a 21 de outubro. Então a Libertadores é no início de outubro, tá? Nós estamos em agosto, tem setembro, tem um mês e alguns dias, né? Um mês e 20 dias por aí para começar a Libertadores. Temos que apressar a nossa preparação e quem sabe até a contratação, né? É isso aí. Pessoal, desde já eu agradeço pela atenção de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.